E aí, galerinha, hoje nós vamos falar sobre os esportes de precisão e a gente também vai falar um pouco sobre o boliche. A gente vai estar vendo um pouco sobre a história e sobre as regras básicas do boliche, tá bom? Então, vamos lá. Então, nas unidades anteriores e no início dessa unidade, verificamos que as modalidades esportivas elas podem ser classificadas de acordo com a lógica interna que está relacionada à organização estrutural do jogo em si, a relação com o adversário, a prática que envolve gestos, motores, dentre outros tipos de característica, E durante a nossa jornada de aprendizado, conhecemos as características dos esportes de invasão e dos esportes de marca. Agora vamos conhecer um pouco sobre os esportes de precisão, Então, nos esportes de precisão, é comparado o desempenho de atingir com um objeto algum tipo de algo estático, ou seja, um alvo parado ou em movimento, tá bom? A eficiência e a eficácia de aproximar um objeto ao alvo, ou seja, a pontaria, é a capacidade mais importante nesse esporte. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de esportes de precisão. Nós temos aí o tiro esportivo, o golfe, o arco e flecha, a sinuca, o boliche e a bocha. O boliche nós vamos estar vendo agora, certo? E a bocha nós vamos verificar posteriormente na próxima aula. Bom, vamos ver aí um pouco sobre a história aí do boliche, tá bom? Então, o boliche ele surgiu por volta aí do século 30 na Alemanha, mas há indícios de um esporte parecido praticado por egípcios há 7.000 anos atrás e pelos polinésios nos séculos seguintes. Na Inglaterra, um outro jogo semelhante também era praticado, certo? Mas de forma diferente. Mas foi aí na Alemanha que o boliche ele começou a encontrar a sua versão mais moderna, tá bom? Existem várias referências ao esporte em toda a Idade Média na Alemanha. Então aí a gente tem duas datas aí que verificam aí referências escritas, e de imagens, de pinturas que datam essas referências do boliche na Idade Média da Alemanha. Em 1325, existiram leis, que limitavam o que poderia ser apostado em partidas de boliche. Em 1463, ocorreu um festival em Frankfurt, no qual tinha a principal atração uma competição de boliche. Então, a modalidade ela se espalhou pelos outros países europeus e por volta aí de 1650, os holandeses desenvolveram as primeiras regras do esporte, O boliche, em que ocorreu aí essas primeiras regras, ele era disputado com 9 pinos, organizados em formato de diamante no final da pista. Esta versão, ela continua ainda sendo disputada principalmente em alguns países da Europa. Já a versão mais conhecida, com 10 pinos, ela foi criada nos Estados Unidos no século XIX. As regras atuais, elas foram criadas em 1875, com o surgimento da Associação Nacional de Boliche nos Estados Unidos. Em 1926, surgiu aí a Associação Internacional do Boliche, com a presença de alguns países, como a Dinamarca, a Finlândia, a Alemanha, Holanda, Noruega e Estados Unidos. E a Federação Internacional de Boliche, que hoje comanda o esporte, foi criada apenas em 1952. Vamos ver aqui um pouco, então, sobre a dinâmica do jogo. Então, primeiro nós vamos falar sobre a pista, A pista de boliche, ela deve ser de madeira ou de algum material sintético, que tenha algum gripe, certo? Que ela não possa ser tão escorregadinha assim, e as dimensões dela
são de 18 por 20 de comprimento e 1,07 de largura, tá bom? As bolas, né, elas são feitas com material maciço e compacto, certo? Podendo ser de borracha dura, poliuretano ou poliéster, certo? Para quem não sabe, poliuretano ou poliéster são um tipo de plástico, certo? No qual ele não é um plástico leve, ele é um plástico mais pesado e denso. Ela vai ter 3 furos, né? Um para o dedo polegar e os outros 2 para os dedos médios e anelar. E o peso das bolas de boliche ele varia entre 2,72 kg, desculpa, 720 gramas, até 7,250 kg, certo? E o seu diâmetro é de aproximadamente 22 centímetros. Em relação aí aos pinos, né? Os pinos eles vão ser revestidos de plástico com altura aí de 50 centímetros, tendo 20 centímetros de diâmetro na metade de sua altura e 7 centímetros de diâmetro na sua base, e vão pesar aproximadamente 1,5 kg. Os pinos eles são numerados e devem ficar cerca de 30 centímetros de distância aí um do outro, certo? Gente, só uma observação, né? No jogo de boliche, eles não são numerados como a imagem aí, certo? Mas a numeração de disposição deles é essa aí, tá bom? E aí, essa distância um do outro é contando do centro de um pino ao centro do outro, tá bom? O posicionamento dos pinos estabelece uma forma triangular conforme o esquema a seguir. No caso, como eu estou mostrando aqui para vocês nessa imagem, a gente tem a numeração deles e vocês podem verificar também que eles formam um triângulo, certo? A gente vai ter 4 pinos no setor, no último setor, 3 no penúltimo, 2 no antepenúltimo e no último a gente vai ter um pino, tá bom? Isso falando de trás para frente. Então, vamos aí às regras básicas, desculpa, né? A gente vai ter aí os frames, que são os quadros que representam uma rodada composta de 2 jogadas. E aí uma partida de boliche, ela dura 10 frames, certo? Como vocês podem verificar aí, né? A gente tem quadradinhos, certo? Aqui a gente tem os 10 frames e vocês podem verificar que eles têm o quadradinho. O quadrado maior, né? A parte maior vai fazer a pontuação total. Por quê? Porque no boliche a pessoa ela tem em cada frame 2 tentativas de tentar derrubar todos os pinos, tá bom? E aí a gente vai ver agora aqui como é feita as pontuações. A primeira pontuação, né, é o strike, que ocorre quando todos os pinos são derrubados no primeiro lançamento do frame. E quando isso acontece, o jogador ele ganha o direito de jogar mais 2 bolas como bônus, tá bom? E a pontuação de um strike é de 10 pontos. E aí a gente vai ter o strike duplo, né? Que ocorre quando são realizados 2 strikes consecutivos. E aí vai somar os 10 pontos do primeiro com os 10 pontos do segundo, totalizando 20. E a gente também vai ter o strike triplo, que é quando ocorre quando são feitos os 3 strikes consecutivos em um mesmo frame por meio de jogada bônus. E aí a pessoa vai somar no primeiro frame 30 pontos, tá bom? 10 de cada strike. O outro tipo de pontuação é o spare, que acontece quando os pinos que não foram derrubados no primeiro lançamento são derrubados no segundo lançamento do mesmo frame. E nesse caso, o jogador ele ganha uma bola bônus. A pontuação é de 10 pontos mais os pontos do próximo lançamento. Ou seja, se o jogador ele derruba 5 pinos e depois ele derruba mais 5, ele vai ter uma bola bônus no qual ele vai lançar, certo?
essa bola. E se ele derrubar mais algum pino, vai se somar, ou seja, 10 pinos, né? 5, 10. E aí vamos dar exemplo que ele derrubou mais 3 pinos. Aí vai colocar lá no frame o total de 13 pontos, certo? E agora a gente vai falar sobre o erro, né? Que acontece quando, após os 2 lançamentos do frame, os 10 pinos eles não são derrubados, tá bom? Então, não existe pontuação. E a gente também vai ter a falta, que é quando o jogador ultrapassa a linha de falta, que é uma linhazinha, né, que delimita o espaço em que o jogador ele pode fazer o lançamento, no qual ele não pode ultrapassar essa linha e nem pisar, certo? E aí, em caso de falta, nenhum pino derrubado é contado, tá bom? Existe outra regra que chama splint, só que eu não coloquei ela aqui porque ela é um pouquinho complicada e só jogando, né, realmente a gente trabalhando dentro da escola é que dá para entender direito como é que ocorre o splint, tá bom? É por isso que eu não coloquei ele aqui nas regras. E, né, eu selecionei para vocês aí um jogo, um aplicativo, certo? Para que vocês tenham um conhecimento melhor sobre o boliche, né? Que é o boliche 3D Bowling, certo? Vocês podem acessar aí a Play Store da Google, ou então para quem tem o Smart aí da Apple, né? Pode estar baixando também qualquer outro tipo de jogo, certo? Mas esse é levinho, tal. Ele pega aí nos celulares que tem um processador baixo, né? Ele é muito leve e dá para jogar, tá bom? Eu vou até abrir ele aqui para vocês verificarem como é fácil de jogar, tá bom? Então vamos lá. Abrindo aqui. Então, aqui a gente tem 6 tipos de bola. Eu vou selecionar essa vermelhinha aqui, tá bom? E aqui, onde tem Play Now, eu vou clicar nela. Olha só que legal. Você pode jogar sozinho ou você pode jogar você e outra pessoa utilizando o mesmo celular, tá bom? Então, vamos lá, jogar. Como eu tô sozinha, eu vou jogar aqui sozinha. Verifiquem aqui que a gente tem, ó, os 10 frames e aqui o total, tá bom? Então, vamos lançar aqui a bola, que é só escorregar o dedo para frente. Aqui eu posso botar a bola nas laterais, certo? Escorregando o dedo para os lados. E eu posso lançar essa bola de várias formas. Eu vou lançar ela, só coisando o dedo. Foi. Pronto. Beleza. Olha só que legal. Verifiquem, derrubei 5 pinos. Tá aparecendo lá no frame lá, 5 pontos, tá bom? Agora, eu vou tentar derrubar aqui os pinos e eu vou fazer com que a bola ela vá curva, né? Pra ver se eu consigo derrubar todos. Derrubei só um. Professora é o quê? Péssima, né? Então, no primeiro frame, eu somei 6 pontos. Vamos lá. Ó, consegui um strike. Olha que legal. Quando a gente faz o strike, aparece um xizinho, não aparece os 10 pontos, tá bom? A somatória ela vai aparecer depois que eu finalizar. Vamos lá. Beleza. Somei aqui 23 pontos e no terceiro frame, né, 30. Derrubei nenhum.
Será que eu consigo um SPAR? Spare. Eu falei até errado, é SPAR. Strike. A professora é muito ruim. Então, né? No total, eu fiz 101 pontos. E aí que eu posso clicar próximo round, verificar minha estatística, tá bom? Entre outras coisas. Mas era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês hoje, tá bom? Então, eu espero que tenham gostado da aula hoje. Espero que vocês baixem, né, o aplicativo. E a gente vai ter aí também uma atividade para fazer, tá bom? Até a próxima aula.